O telefone tocou às 6 da manhã de uma terça-feira cinzenta, cortando o silêncio do meu apartamento como uma lâmina. Ainda zonza pelo sono, atendi sem olhar o visor, esperando alguma emergência do escritório. Do outro lado da linha, uma voz masculina, formal e distante, se apresentou como corretor de imóveis. Senhora Laura, estou ligando para confirmar os últimos detalhes da venda da casa na Praia do Forte. A documentação está pronta para assinatura. Meu sangue gelou. Por um momento pensei estar sonhando. Um daqueles pesadelos confusos que misturam realidade e fantasia. A casa da Praia do Forte não estava à venda. Nunca esteve. Era nosso refúgio sagrado. A herança mais preciosa que vovó Helena e vovô Antônio nos deixaram. Deve haver algum engano, murmurei, tentando organizar os pensamentos. Não autorizei venda alguma. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Quando o corretor voltou a falar, sua voz carregava uma confusão genuína. A senhora não é Laura Mendes, porque aqui consta que sua irmã, Verônica Mendes, tem procuração para negociar o imóvel em seu nome. As palavras ecoaram na minha mente como um eco distorcido. Procuração? Verônica? Minha irmã mais nova que eu havia ajudado em cada crise financeira, em cada relacionamento tumultuado, em cada decisão importante de sua vida? A mesma que chorou nos meus braços quando perdemos nossos avós, jurando que aquela casa seria nosso vínculo eterno com eles? Isso não é possível, consegui articular, minha voz saindo mais aguda que o normal. Não existe procuração alguma. Mas mesmo enquanto negava, uma parte sombria da minha mente já começava a conectar os pontos. As visitas frequentes de Verônica ao cartório no mês passado, que ela justificou como papelada de trabalho. Os documentos que ela me pediu para assinar, alegando serem relacionados ao plano de saúde da família. Minha assinatura reconhecida em firma. Minha confiança cega na palavra da irmã. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e, pela primeira vez em anos, senti o chão se abrir sob meus pés. A mulher que havia dedicado a vida a defender a justiça, que construiu uma carreira sólida como advogada criminalista, acabara de descobrir que fora vítima da traição mais cruel que se pode imaginar. A traição do sangue. Dirigi até a Praia do Forte como uma sonâmbula, ignorando os limites de velocidade e os buzinados indignados dos outros motoristas. A estrada que percorrera 1000 vezes na infância, adolescência e vida adulta, agora parecia um caminho para o patíbulo. Cada curva familiar, cada placa de trânsito, cada coqueiro na beira da estrada me lembrava do que estava prestes a perder. A casa surgiu no final da estradinha de areia como sempre fizera, imponente, acolhedora, com suas paredes brancas refletindo o sol nascente e a varanda de madeira onde vovô Antônio costumava tocar violão nas tardes de domingo. Mas desta vez havia algo diferente. Uma placa de vendido pendurada no portão de ferro, balançando com a brisa marinha como um presságio funesto. Saltei do carro e corri até a varanda, minhas sandálias fazendo barulho contra os degraus de madeira que vovô construíra com as próprias mãos. Ali estava o banco onde vovó Helena me ensinou a fazer crochê, onde Verônica e eu dividimos nossos primeiros segredos de adolescente, onde planejamos nossos futuros e juramos amor eterno uma à outra. Encostei a testa na porta de vidro e fechei os olhos, tentando absorver cada detalhe daquele lugar que moldara minha alma. O cheiro de maresia misturado ao perfume dos jasmins do jardim, o som das ondas se quebrando nas pedras, o eco das risadas que ainda ecoavam pelas paredes, fantasmas de verões dourados que nunca mais voltariam. Foi então que vi um movimento no interior da casa. Uma figura feminina reorganizando móveis, retirando objetos pessoais de prateleiras. Meu coração disparou quando reconheci os cabelos cacheados e o jeito característico de se movimentar. Verônica estava lá dentro, em nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Bati na porta com força, minha educação de advogada momentaneamente esquecida. Ela demorou alguns segundos para atender, e quando finalmente abriu, seu rosto mostrava uma mistura de surpresa e algo que não consegui identificar imediatamente. Talvez vergonha.
Ou talvez cálculo. Laura! Que surpresa! Não sabia que vinha hoje. Sua voz carregava uma normalidade forçada, como se estivéssemos discutindo o tempo. Como se ela não tivesse acabado de roubar não apenas nossa herança, mas as memórias mais preciosas de nossa família. Surpresa? Repeti, minha voz saindo em um tom perigosamente baixo. A surpresa foi descobrir que minha própria irmã forjou minha assinatura para vender nossa casa. O rosto de Verônica mudou instantaneamente. A máscara de surpresa caiu, substituída por uma expressão defensiva que eu conhecia bem da nossa infância. A mesma cara que ela fazia quando mamãe a pegava mentindo sobre notas ruins ou travessuras. Laura, você não entende. Eu posso explicar tudo. Então explique, respondi cruzando os braços. Explique como minha assinatura apareceu em documentos que eu nunca vi. Explique como você conseguiu uma procuração falsa. E principalmente, explique por que nossa casa está com uma placa de vendida sem meu conhecimento. Ela me fez sinal para entrar, mas mantive-me firme na soleira. Não queria facilitar as coisas para ela. Não desta vez. Preciso do dinheiro, Laura. É uma emergência médica. Os exames detectaram um nódulo suspeito e preciso fazer uma cirurgia particular urgente. Você sabe como é o sistema público. Senti uma pontada no peito. Por um momento, a irmã mais velha em mim quis abraçá-la, consolá-la, oferecer toda a ajuda possível. Mas minha experiência como advogada havia me ensinado a questionar. Sempre questionar. Que médico? Que hospital? Me mostra os exames. Eu ainda não trouxe os documentos. Estão no carro, no Rio. Verônica, você mentiu para mim antes. Sobre dívidas, sobre empregos, sobre relacionamentos. Sempre arranjo uma desculpa para te ajudar porque você é minha irmã. Mas desta vez é diferente. Esta casa não é só minha ou sua. É nossa história, nossa família, nossa memória. Ela baixou os olhos, e por um instante vi a garotinha de 8 anos que chorava quando quebrava os brinquedos dos outros. Mas quando voltou a me encarar, seus olhos brilhavam com uma dureza que me assustou. Você sempre teve tudo fácil, Laura. Sempre foi a inteligente, a bem-sucedida, a filha perfeita. Consegue tudo o que quer com seu diploma e seu escritório chique. Eu preciso desta oportunidade. É só uma casa. Só uma casa? Repeti incrédula. Verônica, esta casa é onde nossa avó morreu, segurando nossas mãos. É onde papai e mamãe se reconciliaram depois daquela briga feia. É onde você me contou que estava grávida da Sofia. Como pode dizer que é só uma casa? Ela desviou o olhar novamente, mas sua postura permaneceu defensiva. Foi então que entendi. Não havia emergência médica alguma. Havia apenas ganância, inveja e uma distorção cruel dos valores que nossa família sempre defendeu. De volta ao escritório em Salvador, acionei todos os recursos da minha profissão. Como advogada criminalista, sabia exatamente por onde começar a investigação. Solicitei cópias de todos os documentos relacionados à venda, confrontei as assinaturas com exemplares autênticos da minha grafia e contactei o cartório onde supostamente reconheci firma. O que descobri me deixou simultaneamente impressionada e enojada com a sofisticação da fraude. Verônica havia se preparado meticulosamente. Coletou exemplares da minha assinatura ao longo de meses, praticou a falsificação até atingir uma semelhança impressionante, e até mesmo estudou meus hábitos para escolher um dia em que eu estaria em audiência, criando um álibi perfeito para sua presença no cartório. Mas todo criminoso comete erros, e Verônica não foi exceção. As câmeras de segurança do cartório mostravam claramente seu rosto no dia do suposto reconhecimento de firma. O funcionário que a atendeu confirmou que ela se apresentou como Laura Mendes, usando inclusive um documento de identidade que havia perdido meses antes e que eu não sabia estar desaparecido. A cada evidência descoberta, sentia meu coração se partindo um pouco mais. Esta não era uma decisão impulsiva de uma irmã desesperada. Era um plano elaborado, executado com frieza e premeditação. Verônica havia me observado, estudado meus movimentos
explorado minha confiança para executar o golpe perfeito. Tentei contatá-la diversas vezes durante a investigação. Deixei mensagens carinhosas, oferecendo diálogo e solução amigável. Propus até mesmo vender a casa legitimamente e dividir o dinheiro, caso ela realmente precisasse de recursos para tratamento médico. Mas Verônica não respondeu a nenhuma tentativa de contato. Foi através de uma conhecida em comum que descobri a verdade sobre a suposta emergência médica. Verônica estava perfeitamente saudável. O dinheiro da venda havia sido usado para quitar dívidas de cartão de crédito acumuladas em compras supérfluas e para financiar um estilo de vida que sua renda real não sustentava. A descoberta foi o golpe final na minha fé familiar. Não apenas fora traída por quem mais amava, mas toda a justificativa para a traição era uma mentira elaborada. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional e pessoal. Processaria minha própria irmã. Elaborar a petição inicial contra Verônica foi um dos exercícios mais dolorosos da minha carreira. Cada parágrafo que digitava parecia uma punhalada no coração, mas minha formação jurídica falou mais alto que minhas emoções. A justiça precisava ser feita, independentemente dos laços familiares. A ação foi protocolada com 3 pedidos principais: anulação da venda por vício de consentimento e falsificação documental, reintegração de posse do imóvel e indenização por danos morais. Anexei todas as evidências coletadas: laudos grafotécnicos comprovando a falsificação, imagens das câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e até mesmo registros telefônicos que contradiziam a versão de Verônica. O juiz, Dr. Roberto Santana, um homem experiente com quem já havia cruzado em diversos processos, demonstrou surpresa ao ver meu nome como autora em uma ação contra minha própria irmã. Durante a audiência preliminar, sua expressão grave revelava o peso que dava àquele caso. Doutora Laura, disse ele durante minha oitiva, compreendo a delicadeza desta situação. Tem certeza de que não há possibilidade de conciliação familiar? Olhei para Verônica, sentada do outro lado da sala ao lado de seu advogado constituído. Um profissional jovem que parecia tão desconfortável quanto eu com toda a situação. Ela evitava meu olhar desde que entramos no tribunal. Meritíssimo, respondi com a voz firme. Tentei todas as formas de diálogo amigável. O que está em questão aqui não é apenas um bem material, mas a violação da confiança, da boa-fé e dos vínculos familiares mais sagrados. Se não houver consequências legais para este tipo de conduta, estarei sinalizando que traição e falsificação são aceitáveis quando cometidas entre parentes. A defesa de Verônica era frágil e contraditória. Seu advogado tentou argumentar que se tratava de um mal-entendido familiar, que ela tinha autorização verbal para negociar o imóvel e que a urgência médica justificava seus atos. Mas cada argumento desmoronava diante das evidências apresentadas. O momento mais difícil foi quando Verônica finalmente tomou a palavra. Com lágrimas nos olhos, ela se dirigiu não ao juiz, mas diretamente a mim. Laura, você sempre foi minha heroína. Sempre te admirei, sempre te amei. Não queria que chegasse a este ponto. Mas você não entende a pressão que sinto, vivendo sempre à sua sombra, sempre sendo a irmã menos capaz, menos bem-sucedida. Suas palavras me atingiram como socos, mas não mudaram minha determinação. Amor e admiração não justificam traição e crime. 3 semanas após a audiência, recebi a sentença em meu escritório. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope lacrado, mesmo sabendo que tecnicamente havia vencido o caso pelas evidências apresentadas. Vencer uma batalha legal contra a própria irmã não traz a satisfação habitual da vitória profissional. O juiz foi categórico em sua decisão. Reconheceu a falsificação documental, declarou nula a venda do imóvel por vício de consentimento, determinou a imediata reintegração da posse em meu favor e condenou Verônica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil. Mais do que isso, a sentença continha uma medida protetiva que me surpreendeu.
Verônica foi proibida de se aproximar da propriedade por um período de 2 anos, salvo autorização judicial expressa. O magistrado considerou que havia risco de novos conflitos e possível depredação do patrimônio. A decisão também determinou que Verônica devolvesse integralmente o valor recebido pela venda fraudulenta, com correção monetária e juros, para que eu pudesse ressarcir o comprador de boa-fé e recuperar efetivamente o imóvel. Lendo aquelas páginas, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. A justiça havia sido feita, minha casa seria restituída, mas o preço pago havia sido a destruição completa dos laços familiares que construímos ao longo de décadas. Tentei ligar para Verônica após receber a sentença, movida por um último impulso de reconciliação. Queria explicar que não sentia prazer em vê-la punida, que minha intenção sempre fora proteger nossa herança familiar, não destruir nossa relação. Mas seu telefone estava desligado, e soube por terceiros que ela havia deixado a cidade imediatamente após a decisão judicial. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, chorei pela primeira vez em meses. Chorei pela irmã que perdi, pelas memórias que foram manchadas, pela inocência que nunca mais recuperaria. Mas também chorei de alívio por ter tido coragem de fazer o que era certo, mesmo quando doía além do suportável. 6 meses depois da sentença transitada em julgado, pisei novamente na areia fofa que levava à casa da Praia do Forte. Desta vez, trazia comigo não apenas as chaves devolvidas pela justiça, mas um projeto completo de reforma e restauração do imóvel. A casa havia sofrido durante os meses de abandono legal. Infiltrações causadas pelas chuvas de inverno mancharam algumas paredes. O jardim de vovó Helena estava tomado pelo mato, e parte da madeira da varanda precisava ser substituída. Mas a estrutura permanecia sólida, como um testemunho da qualidade do trabalho de vovô Antônio. Contratei um arquiteto especializado em restaurações para preservar ao máximo as características originais da construção. Cada decisão era tomada pensando em honrar a memória dos meus avós, mantendo viva a essência do lugar que tanto amaram. Durante as obras, descobri uma caixa de metal enterrada no Jardim dos Fundos. Dentro dela, cartas que vovó Helena havia escrito para vovô Antônio durante o noivado, fotografias antigas da família, e um testamento manuscrito onde expressavam o desejo de que a casa permanecesse sempre unindo a família, sendo um porto seguro para todos os descendentes, independentemente das tempestades da vida. Ler aquelas palavras reforçou minha certeza de ter tomado a decisão correta. Não havia defendido apenas um bem material, mas os valores e sonhos de pessoas que dedicaram a vida a construir algo duradouro para as gerações futuras. A reforma durou 4 meses. Mantive a estrutura original, mas modernizei instalações elétricas e hidráulicas, restaurei as madeiras com carinho artesanal, replantei o jardim seguindo as anotações de vovó Helena e criei um pequeno escritório onde pudesse trabalhar remotamente quando necessário. O resultado foi uma casa renovada que mantinha toda a sua personalidade original. Cada cômodo contava nossa história familiar. Cada detalhe preservado era uma homenagem aos que vieram antes de nós. 1 ano após o término das obras, a casa da Praia do Forte havia se tornado meu verdadeiro lar. Transferi oficialmente meu domicílio para lá, mantendo apenas um pequeno escritório em Salvador para atendimentos que exigiam presença na capital. As manhãs começavam com caminhadas na praia, seguidas de café preparado na varanda enquanto observava o nascer do sol sobre o oceano. O ritmo de vida mais tranquilo não diminuiu minha produtividade profissional. Pelo contrário, a paz do ambiente me trouxe uma clareza mental que resultou nos melhores trabalhos da minha carreira. Recebi algumas tentativas de contato de Verônica através de parentes distantes. Soube que ela estava morando no interior de Minas Gerais, trabalhando como professora particular e tentando reconstruir sua vida, longe dos problemas financeiros que a levaram à traição. Parte de mim sentia compaixão por sua situação, mas a ferida ainda estava sensível demais para qualquer tentativa de reaproximação. Transformei um dos quartos em uma biblioteca memorial, onde guardei todos os pertences pessoais dos nossos avós,
as cartas encontradas no jardim, fotografias da família e documentos que contavam nossa história. Visitantes sempre comentavam sobre a energia positiva do ambiente, como se a casa irradiasse o amor de quem a construiu. Nas tardes de domingo, costumava sentar no banco da varanda onde vovô tocava violão e refletir sobre tudo o que havia acontecido. Não sentia raiva ou ressentimento, apenas uma tristeza serena pela irmã que escolheu um caminho destrutivo em vez de confiar no amor incondicional que sempre ofereci. A casa havia se tornado mais do que minha residência. Era meu refúgio, meu santuário, meu símbolo de que fazer o que é certo, mesmo quando dói, sempre vale a pena. Ali, livre da ganância e da traição que quase a destruíram, ela pôde finalmente cumprir seu destino original. Ser um porto seguro onde o amor verdadeiro sempre encontra abrigo. Hoje, enquanto escrevo estas palavras ao som das ondas que sempre embalaram minha infância, sei que vovó Helena e vovô Antônio estariam orgulhosos. Defendemos não apenas tijolos e madeira, mas os valores que construíram nossa família. E esses valores, diferentemente da ganância que quase os destruiu, são verdadeiramente indestrutíveis. Esta história nos lembra que os vínculos familiares, por mais sagrados que sejam, não devem ser escudos para proteger injustiças. Às vezes, fazer o que é certo exige coragem para confrontar aqueles que amamos quando escolhem caminhos destrutivos. Quantas vezes você já se viu em situação semelhante, onde precisou escolher entre a lealdade pessoal e os princípios éticos? Como você reagiria se descobrisse uma traição tão profunda de alguém tão próximo? Compartilhe sua opinião. Você concorda com a atitude de Laura? Existe alguma situação que justificaria perdoar uma traição familiar dessa magnitude? Como equilibrar amor incondicional e limites saudáveis em relacionamentos familiares? Deixe seu comentário e compartilhe esta reflexão com quem? Você acredita que também precisa pensar sobre a importância de defender nossos valores, mesmo quando o preço emocional é alto? Afinal, só construímos relações verdadeiramente sólidas quando baseamos em respeito mútuo e integridade, nunca em permissividade à má-fé, mesmo quando vem de quem mais amamos.